Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando juntos o estudo de A Sentinela. Vamos fazer o estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo e vamos preparar a nossa reunião. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você e também com sua família. Lembrando a todos, se vocês puderem, se inscreva no canal, ative o sino e não esqueça de deixar o seu like no vídeo para que assim possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Pode ter certeza que vai ser de grande ajuda. Então, para iniciarmos a nossa consideração, vamos pedir as bênçãos, o Espírito Santo do nosso Pai Deus Jeová. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, bom Deus, muito obrigado por esse dia de vida maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por ter nos dado uma boa noite de descanso e que possamos com a nossa vida refletir o Deus na qual nós servimos, que é o Senhor. Que possamos ser pessoas melhores em sentido espiritual, para que assim possamos estar capacitados a cada dia mais ensinar a Sua palavra, para que outros também possam conhecer o benefício que é de hoje e no futuro estar fazendo a sua vontade. Que possamos agora nesse estudo entender realmente a necessidade de continuarmos perseverando, independentemente das dificuldades que possamos passar. Sabemos que vamos passar, pois Jesus Cristo disse que se Ele passou por tantas dificuldades, mas conseguiu ser vencedor, nós também passaríamos e com certeza também sairíamos vencedor, pois temos a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, e teremos também agora essas informações relevantes que vai fazer com que estejamos melhor preparados quando surgir algum empecilho, alguma dificuldade em nossa vida. Nos ajude a nos concentrar nessas informações para que assim realmente possamos fazer ou colocar em prática para que possamos estar bem preparados. Continue, por favor, Deus e Pai Jeová, nos fortalecendo por meio do seu Espírito Santo, para que assim sempre possamos ter a paz, a tranquilidade necessária de se fazer a sua vontade. Perdoe nossos pecados, falhas e erros, nada do Senhor nós merecemos, mas tudo o que nós lhe pedimos e agradecemos é sempre em nome e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos iniciar o nosso estudo. Estudo 52 tem o tema Ajude outros a perseverar em tempos difíceis. Texto temático, Provérbios 3:27. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. O que veremos? Muitas vezes Jeová usa seus servos para ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis. E ele pode usar você para ser uma fonte de encorajamento para os irmãos. Vamos ver que coisas podemos fazer quando outros precisam de ajuda. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 1. Você sabia que Jeová pode te usar para responder à oração de alguém? Não importa se você é ancião, servo ministerial, pioneiro, publicador, se é jovem, idoso, irmão ou irmã. Quando alguém que ama Jeová pede a ajuda dele, nosso Deus usa os anciãos e outros servos fiéis para se tornarem uma fonte de grande consolo. Sem dúvida, é um privilégio muito grande servir a Jeová e aos irmãos dessa maneira. Podemos ajudar e encorajar nossos irmãos quando houver um surto de doença, um desastre ou perseguição. Então a primeira pergunta: como Jeová muitas vezes responde às orações de seus servos? Resposta: Jeová ele pode usar ancião, servo ministerial, pioneiro, publicador, jovem, idoso, irmã ou irmã. Então Jeová ele pode ajudar qualquer um para que eles possam ajudar a ser uma fonte de consolo para seus servos. Subtítulo: Ajude outros quando houver um surto de doença. Leitura: Pode ser difícil ajudar outros durante um surto de uma doença. Por exemplo,
Pode ser que você queira visitar os amigos, mas não seja seguro fazer isso. Talvez você tenha vontade de convidar alguém que esteja passando por um problema financeiro para tomar uma refeição com sua família. Ou você queira ajudar outros, mas alguém de sua própria família esteja doente. Mesmo assim, nós queremos ajudar nossos irmãos e Jeová fica muito feliz quando fazemos o possível para isso. Então, como cada um de nós pode ajudar? Pergunta. Porque pode ser um desafio ajudar outros durante um surto de uma doença? Resposta. Pode ser um desafio porque talvez você queira visitar seus amigos, mas não possa, porque não é seguro. Talvez você tente ajudar uma outra pessoa, mas não pode porque alguém da sua família também está doente. Então, realmente, são situações difíceis. Leitura do 3. O que os anciãos podem fazer? Se você é ancião, faça um esforço para conhecer bem os irmãos da congregação. Daisy, uma irmã citada no estudo anterior, disse: os anciãos do meu grupo de serviço de campo sempre saíam comigo e com outros irmãos na pregação, e também passavam tempo com a gente em outras ocasiões. Dessa forma, foi mais fácil para os anciãos ajudarem Daisy durante a pandemia e quando alguns parentes dela morreram por causa da Covid-19. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo dos anciãos da congregação de Daisy? Então a resposta: bem, podemos aprender que não só os anciãos, mas nós podemos conhecer bem os irmãos da congregação. A Daisy, citada anteriormente, ela disse que os anciãos saíam com ela regularmente no serviço de campo e passavam tempo com ela. Então, com certeza, os anciãos também precisam fazer isso. Leitura do 4. Veja o que Daisy também comentou. Como eu já via os anciãos como amigos, foi muito mais fácil contar para eles as minhas preocupações e como eu estava me sentindo. Qual é a lição? Se você é um ancião, pastoreie os irmãos antes de surgir uma situação difícil. Seja amigo deles. E se houver um surto de uma doença e você não conseguir visitar os irmãos pessoalmente, mantenha contato de outras maneiras. Daisy continuou dizendo: algumas vezes, no mesmo dia, vários anciãos telefonavam ou enviavam mensagens para mim. Os textos que eles leram tocaram meu coração, mesmo eu já sabendo desses textos de cor. Pergunta: por que os anciãos conseguiram ajudar Daisy e o que todos os anciãos podem aprender com isso? Então a resposta: primeiro, porque Daisy já via os anciãos como amigo. Então, os anciãos só vão conseguir ajudar também os irmãos se forem seus amigos. Para isso, eles precisam tirar tempo, pastorear antes de surgir uma situação e tentar, de alguma maneira, manter contato com eles, mesmo que seja por telefone. Leitura do 5. Uma das maneiras de descobrir o que os irmãos estão precisando é fazendo perguntas, mas sem invadir a privacidade deles. Será que eles têm alimento suficiente, remédios e outras coisas necessárias? Existe o risco de perder o emprego ou não terem onde morar? Será que precisam de ajuda para conseguir algum auxílio do governo? Daisy recebeu ajuda material dos irmãos, mas o que mais a ajudou a passar pelos momentos difíceis foi o apoio espiritual e emocional que recebeu dos anciãos. Ela disse: os anciãos oravam comigo. Eu não me lembro exatamente o que eles disseram, mas eu lembro de como me senti. Era como se Jeová estivesse dizendo para mim: você não está sozinho. Pergunta: como os anciãos podem descobrir o que os irmãos estão precisando e como podem ser de ajuda? Resposta: eles podem fazer perguntas, mas sem invadir a privacidade deles. Daisy, ela cita que ela foi ajudada tanto em sentido material, mas o que mais ajudou ela foi em sentido emocional.
Então, os anciãos também podem ser essa fonte de consolo. Leitura do 6. O que todos nós podemos fazer? É verdade que os anciãos devem cuidar dos irmãos da congregação, mas Jeová quer que todos nós ajudemos e encorajemos uns aos outros. Mesmo que façamos algo pequeno para ajudar alguém doente, isso pode encorajá-lo muito. Por exemplo, uma criança pode enviar um cartão ou fazer um desenho para animar um irmão. Um jovem pode fazer compras ou qualquer outra coisa para ajudar alguém da congregação que esteja precisando. Outros podem preparar uma refeição para quem está doente e entregar em sua casa. Mas é claro que durante um surto de doença, todos na congregação precisam de encorajamento. Que tal ficarmos mais um pouco depois das reuniões para conversar com os irmãos, seja pessoalmente ou pela internet? Além disso, é bom lembrar que os anciãos também precisam ser encorajados. Em tempos difíceis, eles ficam mais ocupados do que nunca, e alguns irmãos enviam um cartão de agradecimento para eles. Realmente, é muito bom quando continuamos a encorajar e a edificar uns aos outros. Pergunta: como todos nós podemos ajudar os irmãos da congregação? Então, resposta: uma criança pode enviar um cartão, fazer um desenho, um jovem pode fazer compra ou outra coisa para ajudar o irmão da congregação, e outros podem preparar uma refeição para aqueles que estão doentes. Na imagem, a gente consegue perceber que também os anciãos que fazem parte, eles podem encorajar seus irmãos por deixá-los comentar pelo Zoom. Isso com certeza também vai fortalecê-los. Subtítulo: ajude outros quando acontecer um desastre. Leitura: um desastre pode mudar a vida de uma pessoa num piscar de olhos. Alguns podem perder seus bens, sua casa e até alguém que amam. Infelizmente, tragédias assim acontecem com nossos irmãos. Então, o que podemos fazer para ajudar? Pergunta: como um desastre pode afetar a vida de alguém? Resposta: alguns podem perder seus bens, sua casa e até alguém que amam. Leitura do 8. O que os anciãos podem fazer? Anciãos, ajude os irmãos a se preparar antes de um desastre acontecer. Garantam que todos na congregação saibam o que fazer para ficar seguros e como entrar em contato com vocês. Margarete, citada no estudo anterior, disse: em uma reunião na parte de necessidades locais, os anciãos avisaram que ainda havia o risco de incêndios florestais na nossa região. Eles disseram que, caso as autoridades nos mandassem sair de casa ou a situação se tornasse perigosa, deveríamos sair imediatamente. Margarete reconheceu que essas informações vieram na hora certa, porque 5 semanas depois começou um grande incêndio. Se você for chefe de família, aproveite a adoração em família para considerar o que cada um de sua casa pode fazer nessas situações. Se vocês estiverem preparados, vai ser mais fácil manter a calma durante um desastre. Pergunta: como os anciãos e os chefes de família podem se preparar para um desastre? Então, a resposta: os anciãos eles podem ajudar os irmãos a se preparar antes de um desastre acontecer e garantir que todos na congregação saibam o que fazer para ficar seguros e como entrar em contato com eles. E os chefes de família eles podem aproveitar a adoração em família para considerar o que cada um de sua casa pode fazer nessas situações. Leitura do 9. Se você é um superintendente de grupo, tenha sempre uma lista atualizada com os contatos dos irmãos do seu grupo. Não espere que uma tragédia aconteça para fazer isso. Se um desastre acontecer, entre em contato com todos os publicadores para descobrir o que eles precisam. Daí, encaminhe essas informações sem demora para o coordenador do corpo de anciãos, que vai entrar em contato com o superintendente de circuito. É esse trabalho em equipe que pode fazer a diferença.
Depois do incêndio, o superintendente de circuito de Margaret ficou acordado por 36 horas. Ele precisou organizar o trabalho dos anciãos que estavam entrando em contato com 450 irmãos que tiveram que deixar suas casas e precisavam de ajuda. Assim, todos os irmãos tiveram onde ficar. Pergunta: como os anciãos podem se organizar antes e depois de um desastre? Então a resposta: eles podem fazer isso antes por ter uma lista atualizada de contato dos irmãos e, se um desastre acontecer, eles entrar em contato com todos os publicadores para saber do que eles precisam. Leitura do 10. Dar ajuda espiritual e emocional faz parte do trabalho dos anciãos. Quando acontece um desastre, a primeira coisa que eles fazem é verificar se os irmãos estão seguros. Têm alimento, roupa e abrigo. Mas depois disso, nos meses à frente, os irmãos vão precisar de ajuda emocional e espiritual. Haroldo, um irmão que serve em uma comissão de filial e conhece muitos irmãos que passaram por um desastre, diz: leva tempo para se recuperar. Aos poucos, eles vão retomando a vida, mas a saudade de alguém que morreu, um objeto de família que foi perdido, ou o trauma de ter quase morrido, são sentimentos e lembranças que persistem. São essas coisas que podem fazer a dor ressurgir, mas isso não é falta de fé, é simplesmente uma reação natural. Pergunta: por que cuidar dos irmãos é algo tão importante para os anciãos? Resposta: porque isso faz parte do trabalho deles. Então eles precisam verificar se os irmãos estão seguros, se estão precisando de alguma coisa, se eles precisam de ajuda emocional e espiritual, pois quando esses irmãos passam por situações assim, é difícil esquecer da dor. E vira e mexe, pode ressurgir essa dor. Leitura do 11. Anciãos, sigam o conselho de Romanos 12:15. Chorem com os que choram. Console os irmãos que passaram por uma situação trágica e os lembre de que são muito amados por Jeová e pelos irmãos. É preciso também ajudar as famílias a continuar com sua rotina espiritual, o que inclui oração, estudo, ir às reuniões e pregar. Além disso, incentive os pais a consolar os filhos. E pais, ajude seus filhos a se concentrarem naquilo que não pode ser perdido num desastre. Lembrem aos seus filhos que Jeová sempre vai ser amigo deles e que nunca vai abandoná-los. Não se esqueçam de lembrá-los que eles sempre podem contar com a ajuda de uma família mundial de irmãos que farão de tudo para ajudá-los. Pergunta: de que ajudas uma família precisa depois que passa por um desastre? Então, a resposta: eles precisam de consolo, eles precisam continuar tendo a sua rotina espiritual, ir às reuniões, pregar. Podem também ajudar seus filhos. Os pais, eles podem se concentrar naquilo que não foi perdido no desastre. Então, realmente são várias ajudas, que podemos fazer para ajudar essas famílias. Leitura do 12. O que todos nós podemos fazer? Se acontecer um desastre perto de onde você mora, pergunte para os anciãos como você pode ajudar. Talvez você possa oferecer hospedagem para aqueles que tiveram que sair de suas casas ou para os voluntários da construção. Você também pode distribuir alimentos e outras coisas necessárias para os publicadores que precisam. Mas como podemos ajudar se um desastre acontecer longe de onde moramos? Orando por aqueles que foram afetados. Além disso, podemos apoiar a ajuda humanitária fazendo donativos para a obra mundial. E se você tiver condições de viajar para ajudar em um local onde ocorreu um desastre, converse com os anciãos. Se for convidado para ajudar, você provavelmente vai receber treinamento para fazer isso da melhor maneira possível. Pergunta:
O que podemos fazer para ajudar em um desastre? Então, tem vários comentários, né? Então podemos dividi-los. Então, o primeiro, podemos oferecer hospedagem para aqueles que tiveram que sair de suas casas ou para os voluntários da construção. Também podemos responder assim, ó. Você também pode distribuir alimento e outras coisas necessárias para os publicadores que precisam. Podemos também dizer que podemos orar por aqueles que foram afetados e também por apoiar e ajudar humanitariamente, fazendo donativo na obra mundial. E a imagem mostra exatamente isso, né? Estamos vendo aí uma família que provavelmente perdeu a sua casa, está morando num lugar provisório, mas os irmãos estão trazendo água, alimento, então com certeza isso é de grande ajuda. Subtítulo: Ajude os irmãos durante perseguição. Leitura: Em lugares onde nossa obra é proibida, a vida para os irmãos pode ficar ainda mais difícil. Eles passam por problemas econômicos, doenças e a morte de alguém amado, e ainda precisam enfrentar a perseguição. Além disso, pode ser que os anciãos não consigam visitar os irmãos e seja mais difícil entrar em contato com eles para dar encorajamento. Foi isso que aconteceu com Andrei, mencionado no estudo anterior. Uma irmã de seu grupo estava com sérios problemas financeiros e, para piorar, ela teve um acidente de carro. Ela precisou passar por várias cirurgias e não podia trabalhar. Apesar da perseguição e da pandemia, Jeová estava vendo a situação da irmã e motivou os irmãos a fazer tudo o que podiam para ajudá-la. Pergunta: que desafio os irmãos enfrentam onde nossa obra é proibida? Então a resposta: eles passam por problemas econômicos, doenças, morte de alguém amado e ainda enfrentam a perseguição. Então os anciãos eles podem ajudar esses irmãos por visitar, dar encorajamento, assim como Andrei fez. Leitura do 14. O que os anciãos podem fazer? Andrei orou e fez o que estava ao seu alcance. Como Jeová respondeu às orações de Andrei? Ele usou vários irmãos da congregação que tinham mais condições de ajudar aquela irmã. Alguns a levavam para as consultas médicas e outros deram dinheiro para ajudá-la. Jeová motivou esses irmãos a fazer o que podiam e ele abençoou a união e a coragem deles. Anciãos, se a obra onde você mora está proibida, delegue responsabilidades. E o mais importante, confie em Jeová. Ele vai ajudar você a cuidar dos irmãos. Pergunta: que exemplo os anciãos podem dar para os irmãos da congregação? Resposta: os anciãos eles podem delegar responsabilidade para que assim eles possam ter a oportunidade de ajudar mais irmãos. E quando isso é feito, Jeová ele apoia, ele cuida desses irmãos. Leitura do 15. O que todos nós podemos fazer? Durante a perseguição, talvez tenhamos que nos reunir em grupos menores. Por isso, mais do que nunca, é importante manter a paz com os irmãos. Nossa luta é contra Satanás, não contra os irmãos. Não espere perfeição dos outros. Se tiver algum problema com alguém, resolva logo as diferenças. Tome a iniciativa em ajudar outros. A ajuda que os irmãos deram para aquela irmã teve um impacto muito positivo no grupo de campo a que ela pertencia. Todos ficaram ainda mais unidos como uma família. Pergunta: como podemos manter a união quando nossa obra está proibida? Então a resposta: podemos continuar mantendo a paz com os irmãos, não podemos esperar a perfeição dos outros, e se tiver algum problema com alguém, resolva logo as diferenças e também tome iniciativa em ajudar outros. Leitura do 16. Muitos dos nossos irmãos e irmãs servem a Jeová apesar de perseguição do governo. Alguns chegam a ser presos por causa de sua fé. Mas como podemos ajudar?
Podemos orar por eles, por suas famílias e por aqueles que colocam em risco a própria liberdade para ajudar esses irmãos em sentido espiritual, físico e jurídico. Nunca se esqueça de que suas orações podem fazer a diferença para esses irmãos. Pergunta: de acordo com Colossenses 4, 3 e 18, como podemos ajudar os irmãos que sofrem perseguição? Resposta: podemos orar por eles, por suas famílias e por aqueles que colocam em risco a própria liberdade para ajudar esses irmãos em sentido espiritual, físico e jurídico. Leitura do 17. Desde já, você e sua família podem se preparar para a perseguição. Não tente ficar imaginando todas as coisas ruins que podem acontecer. Em vez disso, fortaleça sua amizade com Jeová e ajude seus filhos a fazer o mesmo. Quando ficar ansioso, abra o coração a Jeová. Em família, conversem sobre os muitos motivos que vocês têm para confiar em Jeová. Assim como acontece em um desastre, sua confiança em Jeová e sua boa preparação vão dar a seus filhos coragem e paz. Pergunta do 17. Como você pode se preparar desde já para a perseguição? Resposta: por fortalecer sua amizade com Jeová, por ajudar seus filhos a fazer o mesmo. Quando ficar ansioso, abra o seu coração a Jeová. Converse sobre os motivos que faz com que você confie em Jeová. E na sua adoração em família, você pode preparar seus filhos também para a perseguição, assim como mostra aí na gravura. Leitura do 18. A paz de Deus nos faz sentir seguros e protegidos. É por meio dessa paz que Jeová acalma nosso coração. Mesmo que enfrentemos doenças, desastres ou perseguição, Ele usa os anciãos que trabalham muito para nos pastorear. Ele também dá a todos nós o privilégio de ajudarmos uns aos outros. A paz que sentimos hoje vai nos ajudar a enfrentar dificuldades ainda maiores, o que inclui a grande tribulação. Quando isso acontecer, vamos precisar manter nossa paz e ajudar outros a fazer o mesmo. Mas, depois da grande tribulação, todas as dificuldades serão coisas do passado, porque vamos ter aquilo que Jeová sempre quis para nós: paz perfeita e eterna. Pergunta: o que podemos esperar para o futuro? Resposta: então, depois da grande tribulação, nós podemos esperar que todas as dificuldades serão coisas do passado, porque vamos ter aquilo que Jeová sempre quis para nós: paz perfeita e eterna. Então, meus queridos irmãos, as perguntas de recapitulação já está no outro vídeo, tá? Então, se você quiser obter a resposta, dá uma olhadinha no outro vídeo, que eu tenho certeza que você também será beneficiado. Vamos finalizar a nossa reunião, então, fazendo uma oração. Pai eterno e querido, soberano Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, nesse momento, com nossos corações transbordando de alegria, nos atrevemos a chegar à sua santíssima presença por intermédio de Cristo Jesus. Obrigado por essas informações que acabamos de receber, provida e vinda por meio do escravo fiel e prudente, na qual tem como objetivo nos preparar para todos os tipos de dificuldade que possamos enfrentar ainda nessa terra. Que possamos aderir de perto a essas informações, aplicá-las na nossa vida, para que assim, quando surgir alguma dessas dificuldades, possamos realmente estar preparados. Nos ajude, no entanto, por meio do seu Espírito Santo, para que assim possamos tomar as melhores decisões, para que assim possamos realmente ter a condição suficiente de passar por elas quando isso acontecer. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Nada do Senhor merecemos, mas se lhe pedimos qualquer coisa, é em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, obrigado a todos, tá, pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.